Como nós comentamos quando nós falamos de composição dos alimentos, os alimentos possuem diferentes composições. E a análise mais importante de nós realizarmos é a avaliação do teor de matéria seca. Porque é a matéria seca que importa para o nosso animal. É essa matéria seca que vai realmente nutrir esse animal. E aí nós precisamos saber a quantidade de matéria seca que está sendo fornecida. Parece um detalhe, parece fácil, mas não é. É um detalhe extremamente importante e não é fácil de ser mensurado. Porque além de pesar o alimento, eu preciso determinar o teor de água que esse alimento tem. Porque essa água vai precisar ser desconsiderada. Isso é mais importante nos volumosos, porque os volumosos apresentam uma variação muito grande na composição de água, inclusive ao longo do dia, inclusive dependendo do local de coleta, todos esses critérios podem influenciar no teor de água. E a gente precisa avaliar com alguma frequência dentro das possibilidades. Os alimentos concentrados, normalmente, apresentam uma variação menor, até porque o teor de água é menor. Por exemplo, um farelo de soja, um farelo de milho, o teor de matéria seca vai estar ali entre 88% e 89%. O máximo de variação que nós vamos ter vai ser de 1%, 2%, que não é significativo. Mas a silagem e os alimentos volumosos como um todo apresentam grande variação. Aqui nós temos um exemplo de um animal pesando 600 quilos. Acostumem-se com essas siglas que nós utilizaremos ao longo da nossa disciplina. Inclusive em textos científicos são muito utilizadas. PV é peso vivo. Um peso vivo de 600 quilos, que é o peso do nosso animal. Uma produção de leite de 25 quilos por dia. E é um animal que está com DEL, dias em lactação, de 150 dias. Esse animal, utilizando os dados fornecidos pelo NRC e aquela equação que nós já mostramos, esse animal vai apresentar um consumo de matéria seca de 21,59 quilos de matéria seca. Esse é um ponto extremamente importante. A gente sabe que a quantidade de matéria seca engloba tanto a silagem quanto o alimento concentrado. E aí, considerando uma relação volumoso-concentrado, ou seja, quanto de volumoso e quanto de concentrado que nós temos, 50 para 50, metade da dieta é composta por alimento volumoso e metade por alimento concentrado, na base da matéria seca, nós vamos ter um consumo de silagem de 10,8 quilos de matéria seca. Mas essa matéria seca de 10,8 quilos, nós não vamos na propriedade ter esse dado. Nós não sabemos o teor de matéria seca. E aí a gente vai pesar a matéria natural, que envolve tanto a matéria seca quanto a água. E esse é um ponto que pode nos levar a vários erros. Por exemplo, uma silagem, ela apresenta teor de matéria seca variável. Uma silagem de 25% de matéria seca, com teor de matéria seca de 25%, esses 10,8 quilos de matéria seca são equivalentes a 43,2 quilos de matéria natural. Ou seja, nessa situação aqui, eu vou ter que falar para o meu tratador fornecer para cada animal 43 quilos. Agora, numa segunda hipótese, esse mesmo animal consumindo essa mesma quantidade de silagem, mas tendo uma variação no teor de matéria seca da silagem, chegando a 35%, sendo que essa variação é muito comum da gente observar entre silagens, ou até mesmo no próprio silo a gente tem diferenças que são significativas. Nesse caso aqui, como o teor de matéria seca é maior, de 35%, a quantidade de matéria natural que eu vou fornecer para o meu animal vai ser de 30,8 quilos de matéria natural. E aí essa diferença aqui, nós estamos falando basicamente de água, mas nós não sabemos quanto que essa água vai ser considerada. Então a gente precisa, além de saber o consumo de matéria seca, que é a obrigação do nutricionista, a gente precisa determinar também o teor de matéria seca dos nossos alimentos, especialmente da silagem. Essa análise, se nós observarmos nas tabelas de composição dos alimentos, nós vamos ter lá um valor, normalmente uma faixa de valores.
mas como nós já dissemos, esse valor não deve ser utilizado. Por isso, nós vamos ter que determinar o teor de matéria seca na fazenda. Nós podemos determinar no laboratório, só que é um processo que demora mais, tem um custo maior, e aí no laboratório nós vamos realizar essa secagem através de uma pré-secagem a 65 graus e depois levar para uma estufa a 105 graus, onde esse alimento vai ser seco e vai ser determinado o teor de matéria seca real daquele alimento. Porém, esse é um processo que demora, que custa caro e que vai ser pouco realizado. Então, nós precisamos de técnicas mais práticas e mais reais para as nossas propriedades. E, felizmente, nós temos a possibilidade de determinar esse teor de matéria seca dentro da nossa propriedade com alguma acurácia, com uma acurácia muito boa. Como a gente pode ver nessa figura, a relação entre a matéria seca determinada através de estufa em laboratório ou através do micro-ondas é muito alta. Então, nós podemos facilmente utilizar o micro-ondas na nossa propriedade e determinar o teor de matéria seca dos nossos alimentos. Nós podemos também utilizar uma fritadeira elétrica, que hoje em dia tem sido muito mais fácil de ser utilizada, e é mais fácil de ser adquirida, mais barata e mais fácil de ser transportada. Então esse é um equipamento que muitas vezes pode entrar como rotina para o nutricionista. E aí nós vamos utilizar isso, normalmente aqui na fritadeira elétrica, nós vamos colocar a 170 graus e deixar por 5 minutos. Vou explicar daqui a pouco um pouco melhor como que a gente faz essas pesagens, utilizando o micro-ondas. Mas o processo na fritadeira é praticamente o mesmo. E a gente pode ver aqui nessa imagem que a acurácia da fritadeira elétrica também é muito alta. E aí a gente pode utilizar qualquer um dos dois. O processo é basicamente o mesmo, atentando-se às pesagens. Então vamos detalhar um pouco sobre como que isso é feito, essas pesagens, e principalmente utilizando o micro-ondas, certo? Nós vamos coletar essa nossa amostra. E o processo de coleta de amostra ele é muito importante, porque ele vai ser, quanto mais fidedigna for a minha amostra, melhor vai ser a minha avaliação. Se eu estiver falando de silagem, eu tenho que fazer uma coleta no silo em diferentes pontos. Normalmente a gente pega o perfil do silo e faz várias coletas em X, pegando todas as partes, ou então, dependendo do tamanho do silo, pegando vários pontos na parte superior, na parte média e na parte inferior do silo. A partir de então, nós vamos fazer o que a gente chama de partir essa amostra em 4. A partir do momento que a gente parte ela em 4 partes, nós vamos eliminando as partes para tornar essa amostra menor e mais homogênea após essa mistura. E aí, com isso, nós vamos misturando, vamos obtendo uma amostra adequada. Essa amostra pode ser ali de aproximadamente 500 gramas ou até um pouco menos. Na propriedade, a gente pode utilizar até amostras de 100 gramas, que é o que nós vamos utilizar para exemplificar aqui. E aí, depois que a gente obtém essa amostra homogênea, certo? Nós vamos realizar a pesagem da amostra. Primeiramente, nós precisamos utilizar um prato que nós vamos pegar na balança e a gente pode tarar o prato ou então anotar esse peso. Caso a gente anote esse peso, a gente tem que lembrar de desconsiderar esse valor no final. E depois, a gente pode, que a gente tarar, nós vamos pegar a quantidade de alimento. Aqui nós já temos pesado 100 gramas de silagem e mais o peso da amostra, o peso do prato. Então, esses 100 gramas de silagem nós vamos colocar no micro-ondas. Aqui no micro-ondas eu já realizei esse processo e como a gente pode perceber, juntamente com a amostra, a gente coloca também um copo com água até um pouco mais da metade e vai colocando ali ciclos de 3 a 5 minutos. E aí, após ciclos de 3 a 5 minutos, vai depender da potência de cada micro-ondas, nós vamos retirar a nossa amostra e vamos pesar novamente. Essa pesagem, nós vamos obter um valor. Nesse caso aqui, nós obtivemos 32 gramas de amostra. Esses 32 gramas de amostra é o peso em matéria seca. Só que para garantir que nós temos
esse peso, o que nós precisamos fazer? Nós vamos voltar com ele para o micro-ondas e vamos realizar novamente mais um ciclo de 3 minutos. E aí vamos repetindo esse processo por 3 a 4 vezes. A partir do momento que eu tenho de 2 a 3 pesagens iguais na balança do peso final, eu alcancei a eliminação dessa água. Então eu determinei o teor de matéria seca. Eu sei que esse alimento, nesse caso aqui, ó, nós tivemos um peso da amostra inicial de 100 gramas e um peso da amostra final de 32 gramas. E aí, nesse caso, quando nós tivemos 32 gramas na amostra final e a amostra inicial de 100 gramas, nós determinamos que o teor de matéria seca dessa silagem é de 32%. E aí, essa avaliação associada à avaliação do consumo de matéria natural são duas avaliações extremamente importantes e que precisam ser realizadas rotineiramente dentro da propriedade. Isso está muito relacionado com a formulação da dieta, mas comentaremos mais sobre formulações em outras aulas, detalhando quais critérios serão utilizados. E o importante dessa aula é lembrarmos de todos os pontos que estão relacionados ao consumo. Lembrar dos fatores que influenciam na regulação do consumo, fator de enchimento rumenal e fator químico, as equações que nós utilizamos para predizer esse consumo, mas os fatores que influenciam nesse consumo são vários e até por isso nós temos uma menor acurácia dessas equações, por melhores que elas sejam. E aí, nesse sentido, nós vamos ter que avaliar continuamente todos esses processos e essa verificação da nutrição, essa auditoria do processo nutricional, é uma das chaves do sucesso para garantir um bom manejo nutricional. Opa! Calma aí, veterinário. Não podemos continuar passando esse vídeo por aqui, né? Por causa do conteúdo. Mas quer continuar assistindo essa aula? Faça o cadastro agora no VET Profissional.